Reforma da Previdência. De um lado, tem gente dizendo que isso vai ser a escravidão moderna, nós somos escravos salariados, e outros dizendo que, sindicatos não vão mais receber nosso dinheiro, Ok, vamos ver essa proposta com calma e vamos começar vendo como surgiram os sistemas de aposentadoria. Há uns 200 anos, as pessoas trabalhavam para comer até morrer. Não tinha um estado de bem-estar social que pagava a aposentadoria dos outros. Parar de trabalhar normalmente era algo bem inviável, a não ser que você tivesse economizado durante toda a vida ou se tivesse uma família trabalhando para você. Mas com a Revolução Industrial, tudo isso mudou bastante. Em 1880, o chanceler da Alemanha, Otto von Bismarck, criou o primeiro sistema de aposentadoria. A idade para se aposentar era de 70 anos. E a expectativa de vida na época era tipo 60 para menos, século XIX, né? Mas ao longo do tempo a expectativa de vida melhorou e as pessoas conseguiram se aposentar sem morrer. O sistema se espalhou para o mundo inteiro, conhecido como regime de repartição, que é igual ao nosso que a gente usa hoje em dia. Hoje a gente usa um tipo de sistema que é de transferência entre gerações, em que os jovens são taxados para financiar a aposentadoria dos idosos. Não existem contas individuais. Todo o dinheiro vai para a caixa da Previdência. Então, enquanto tem mais jovens do que idosos, isso funciona. Mas uma hora o jogo começou a mudar. Em uma época, 9 dos 10 alemães não estavam recebendo aposentadoria. Por quê? Bom, vamos ver o crescimento da população do século XIX para frente. Isso diz algo. As pessoas estão mais velhas e vivendo mais. Da mesma forma, não tá sendo tantos jovens como no século passado. Ou seja, tem poucos jovens para sustentar muitos idosos. Hoje, na Alemanha, tem 4 alemães trabalhando para pagar a aposentadoria de um aposentado. Mas no momento em que esses jovens de hoje se aposentarem, vai ter só 2 pagando para eles, provavelmente. O ideal é que você tenha muito mais que 2 pessoas contribuindo. Imagina 25% do seu salário ir para outra pessoa, sem ser o governo. Os alemães estão bem de cara com isso, porque eles acham que quando eles se aposentarem, eles não vão ter nenhuma garantia de que vão ter pessoas que vão pagar para eles da mesma forma que eles estão pagando para outras pessoas. Porque afinal vão nascer bem menos pessoas que hoje em dia, e hoje já estão nascendo bem poucas. Por isso o governo alemão já incentivou as pessoas ou de pouparem por conta delas próprias, ou investirem em previdências privadas. Tem gente que achou isso um absurdo e tem gente que achou que isso é a única coisa que dá pra fazer, porque afinal a gente tá em um conflito de natalidades muito opostas. Lembra que os nossos pais nasceram no pós-guerra ou durante ela? Os famosos baby boomers. A realidade de ter filhos naquela época era bem diferente de hoje. E vale lembrar que a Alemanha tem muito mais idosos que o Brasil. Na verdade, a Europa inteira tem muito mais idosos. E essa mudança não foi algo difícil de prever. Quanto antes o país se prepara para isso, menor são os danos. Mas agora a coisa tá louca. Muitos enfrentam a perspectiva de ter que trabalhar até a morte. Porque, lembrando que se você perder um emprego durante um ano sequer, vai ser um ano mais tarde para se aposentar. No mundo inteiro, os sistemas de previdência tradicionais passaram a ser reformados a partir dos anos 80. Quase sempre de uma forma bem ruim para os beneficiários. O motivo para isso foi quase sempre o mesmo. Sistemas que antigamente contavam com muita população jovem e pouca população idosa. Em 2029, na Alemanha, a idade para se aposentar vai ser de 67 anos. E no geral, a maioria dos países europeus tem idade para se aposentar de 64 a 67, embora sua expectativa de vida seja de pelo menos 80 anos. Ok, deu de Europa, né? Para nossa realidade latino-americana, os países se diferem bastante dos tipos de previdência que eles têm. Em alguns lugares, as mulheres podem se aposentar de 55 a 57 anos, como na Argentina, no Chile e na Bolívia, enquanto os homens de 60 a 62. Então praticamente toda a América Latina está tendo que atualizar o seu sistema. Mas o maior problema de tudo isso é que a expectativa de vida da Europa de 83 anos é bem diferente daqui de 74. E no nosso Brasil, nosso presidente Michael Fear apresentou o esperado projeto da reforma da Previdência. As principais mudanças são que a reforma aumenta o tempo de contribuição de 15 para 25 anos. E para você receber benefícios totais, você vai ter que trabalhar 49 anos. Os homens vão poder se aposentar aos 65
e mulheres aos 62. Ou seja, o sistema estabelece uma idade mínima, que é uma das poucas coisas que realmente faz sentido. Porque no Brasil as pessoas se aposentam muito jovens em relação aos outros países, em média com 54 anos. Já que antes e agora a nossa aposentadoria funciona por tempo de contribuição, no longo prazo isso causa um desequilíbrio total do sistema, porque é preciso pagar salários por um longo tempo de gente que não contribui mais nada. Ok, vamos ser pragmáticos. Essa proposta apresentada da Previdência é muito ruim. Por quê? Porque ela é muito generalista. Ela gera uns problemas bizarros, tipo, a idade mínima para se aposentar dos trabalhadores rurais e urbanos são iguais. Só que existem lugares no Brasil em que a garantia de vida não se compara com meios urbanos. Existem regiões tipo Maranhão, Piauí, Tocantins, em que a expectativa de vida mal chega aos 65 anos. O jogo pode pegar mal para quem tá morando na cidade também, porque afinal o trabalhador rural, mesmo assim, ele pode reivindicar de que ele merece ter sua aposentadoria e lutar por ela, o que já acontece. Se estima que só por isso o déficit na previdência do trabalhador urbano é de 90 bilhões. E se não fosse por isso, estaria no superávit. Mas a reforma em si precisa ser feita. E é bem bom que essa versão dela não seja definitiva mesmo. Nos Estados Unidos, onde as pessoas normalmente se aposentam em torno de 65 anos, tem mais de 1.100 regras acerca de alguns empregos e situações específicas. Se nenhuma reforma for feita, se estima que em 2022 os cofres do INSS simplesmente vão acabar. Eu acho que ninguém quer isso, né? Mas com a reforma de agora, se estima que os cofres vão se esgotar em 2025. 3 anos para você respirar na maca. Show. Ok, mas sem a reforma a coisa tá ali no nosso cangote. Então, o que dá pra fazer? Muita gente justifica que os setores públicos, com salários elevados, que ganham vale refeição, vale transporte, vale moradia, vale limpeza, vale cachorro, vale tudo, podiam ter cortes. Assim como enxugar os gastos militares para facilitar o lado do setor privado. O que é um ponto muito válido, sim. Só que o setor de cargos públicos ficou de fora da reforma. Aí sim. O governo disse que o setor público e militar vai ser alvo de outra reforma que vai ser apresentada mais tarde, embora não deu nenhuma previsão de quando isso vai acontecer ou como isso vai acontecer. Muita gente criticou isso porque afinal as duas propostas deviam ser entregues juntas ou ao menos citando uma a outra, e isso não aconteceu de nenhuma forma. Atualmente, são gastos mais de 50% do INSS, ou seja, do Fundo de Aposentadoria, com aposentadoria de militares. No geral, militares também se aposentam mais cedo e com salários maiores. Eles também têm alguns benefícios que, francamente, não fazem nenhum sentido. Tipo, aposentadoria para filhas solteiras de militares. What the hell? Pela proposta de agora, os benefícios que eles perderam em 2001 como garantia de se aposentar mais cedo ainda vai voltar. E o cargo público do jeito que tá é um questionário para a iniciativa privada no geral. Vale lembrar que o setor privado é o principal usado pelos meios mais pobres, onde a maioria trabalha no comércio, ou seja, eles vão ser os mais afetados por isso. Os servidores públicos se aposentam ganhando, em média, 5 vezes mais que trabalhadores do setor privado. E o déficit do sistema público não é nem metade do privado, com o número de aposentados 30 vezes menor. Funcionários públicos, civis e militares têm renda de quase 2 vezes mais concentrada do que o regime dos trabalhadores do setor privado. Os servidores continuam se aposentando com nível de benefício alto, até 8 vezes acima do normal pago pelo INSS. Ok, antes que me acusem de estar enaltecendo o setor privado e condenando o setor público, que eu sei que vai ter gente que vai estar comentando isso em breve, muitas das pessoas que trabalham em cargos públicos contribuem proporcionalmente aos ganhos delas e não causa toda essa desconfiguração que a gente está vendo aqui. Mas só quem tem ganhos exorbitantes, uma pequena classe dos empregos públicos, é o suficiente para destabilizar tudo isso. Então, também tem diferenças no teto do salário. Enquanto o limite para as aposentadorias da iniciativa privada é de 5.531, os aposentados de carreiras como o Ministério Público, Judiciário e Legislativo recebem em média R$18.000, R$26.300 e R$28.500. No caso desses dois últimos, o benefício coloca essa gente entre os 0,1 mais ricos da população. Os trabalhadores mais pobres que não têm como contribuir com a previdência por estarem na zona rural ou na informalidade representam 38% dos trabalhadores entre 40 e 64 anos,
com quase 16 milhões de pessoas no total. Isso também está muito ligado à crise que o país passa. Em 2016, cada funcionário público federal aposentado recebeu em média R$9.000, mais de 7 vezes o que recebe normalmente um aposentado da iniciativa privada. Ok, mesmo se a gente for lá e mexer em todos os setores públicos, mesmo assim não vai ser suficiente para criar alguma coisa 100% sustentável. Spoiler, nenhuma previdência é sustentável para sempre. Tem algumas questões bem mais pontuais e específicas que precisam ser corrigidas até mesmo dentro do setor privado. Lembra que eu falei sobre a diferença de tipos de idades entre homens se aposentar e mulheres se aposentar? Muito presente antigamente, as mulheres faziam muita dupla jornada, ou seja, trabalhavam fora e em casa, e por isso tinham o benefício de se aposentar 5 anos antes. Mas com o passar do tempo, a média do tempo de vida delas subiu mais ou menos 8 anos a mais do que os homens. Para corrigir isso e evitar mais déficit, é preciso que se igualasse essas idades. Para entender o raciocínio da aposentadoria, é só preciso colocar algo muito simples na sua cabeça. Quem vive por muito tempo e não trabalha é um problema. Ok, outra falha da proposta. Ela mal avalia o risco do pobre ou de idosos aposentados ficarem desassistidos por não conseguirem cumprir todo o período de contribuição. Se, por exemplo, a pessoa contribui por 24 anos e não 25, ela fica sem aposentadoria. É bem provável que a pessoa fique desempregada uma hora, e isso vai atrasar mais a aposentadoria. Se a previdência for endurecida, a tendência é que uma migração em massa de beneficiários para a assistência pública aconteça, sem nenhuma contribuição. Assistência pública é tipo receber dinheiro sem ter contribuído. Também é algo muito importante salientar que não existe previdência complementar obrigatória no Brasil. E o que é previdência complementar? É tipo você colocar dinheiro na sua poupança. Sim, só isso. Ao longo dos meses, ou quando você ganhar. Tipo, parar de gastar tanto em cerveja, sei lá, comprar Nestea, pegar ônibus em vez de Uber e essas coisas. No caso de uma previdência com sistema 100% de capitalização, o governo obriga você a colocar parte de seu salário numa conta, e a instituição que estiver com a grana investe em ações, títulos privados, títulos públicos, etc., de modo a garantir um rendimento financeiro show. Claro que eles cobram uma taxa de administração em cima. Tem gente que diz que isso é um lixo, e tem gente que diz que isso já salvou a vida deles. Acho que depende se você gosta de investir. Isso é mais frequente para pessoas que querem ganhar mais do que o teto máximo de 5 mil e pouco. Lembra que eu falei antes que tem um teto da iniciativa privada? Pois é. Mas o simples ato de poupar e não de investir é um problema para muita gente impulsiva, porque ela vai estar 100% sob a sua administração. Se você gastou mais que podia, se fodeu. Mas no geral, incentivar a previdência complementar é uma coisa bem necessária, porque em todos os países da América Latina ela é obrigatória. Mas é claro que isso tem que ser aos poucos. Tem muita gente que diz, não, nós só precisamos de previdência privada e whatever, dane-se as previdências de repartição. Só que se mesmo isso acontecer agora, muita gente vai ficar sem dinheiro algum, porque já tá esperando que tenha algum tipo de previdência no futuro. Mas no geral, não gastar hoje para gastar no futuro é uma coisa necessária, só que difícil de incorporar. Principalmente pro povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é cheio de dívidas e compra compulsivamente. Então é bem provável que, sem fomentar essa cultura ao longo de algumas gerações, muitos idosos vão chegar na idade de aposentadoria e vão ficar de mãos vazias. É o que está acontecendo no Chile, onde a previdência é 100% capitalizada. Ou seja, cada um por si, brother. Então lá os idosos estão se arrependendo muito das decisões que fizeram quando eram mais jovens. Ou não, né? Porque quem não precisa gastar certos meses em situações de emergência? Então você já deve ter notado. Tem 2 tipos de sistema de previdência. O de capitalização e o de repartição, que é o nosso. Além das possíveis combinações entre eles, ou seja, mescla tudo, ó. O que dá pra fazer é uma coisa bem obrigatória para quase todo mundo. Pressionar o governo para melhorar essa proposta horrível que apresentaram. Ou também induzir as pessoas a praticar a previdência complementar, além da repartição. Ok, tem diversos outros pontos que a reforma em si citou, e se eu falar todos eles aqui, eu vou estar praticamente lendo um documento que não é bem a proposta do vídeo. Esse vídeo é só uma introdução a esse assunto que eu espero que as pessoas utilizem alguns estudos que eu coloquei aqui para saberem mais sobre isso. Eu tenho certeza, se ao menos as pessoas dedicassem 2 horas e meia, 3 horas para realmente ler sobre a reforma da Previdência, não rolaria tanta desinformação assim que aparece dos 2 lados do espectro político, que não faz nenhum sentido. Toda essa energia que a galera tem de, meu Deus,
nós seremos escravos e esse governo é horrível e etc. Por isso usada para fazer algo concreto, sabe? Melhora a reforma, melhora de tal forma A, melhora de tal forma B, porque ela vai ser feita, ela precisa ser feita, porque nenhum país do mundo ficou sem uma reforma, e os que não têm reforma, você não tem segurança, você não tem nada. Então, a coisa vai acontecer. Cabe a nós ver como isso vai acontecer e, claro, da melhor forma, eu espero. Então, aqui é Rodrigo Zotz e hasta. Olá! O GeoPizza é uma iniciativa de economia, política, sociologia, filosofia e sei lá mais o que, de 3 pessoas. E basicamente, uma delas não sabe o que fazer com a sua própria vida, a segunda não tem amor à sua própria vida e a terceira não tem vida. Se você simpatizou com essa equipe e quer ver mais vídeos e mais conteúdos com mais frequência, nós temos aqui embaixo o nosso canal do Apoia-se, que é basicamente o canal onde você pode contribuir da forma que você quiser, com o valor que você quiser e receber recompensas por isso. Então, se você gosta de conteúdo histórico, geopolítico e de economia e quer ver mais, já sabe o que fazer.